e nós recebemos aqui no estúdio Emanuel Macedo de Medeiros, cofundador e também CEO global eleito da SIGA, uma instituição mundial e que promove práticas de transparência, integridade e boa governança no esporte. Emanuel, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, prazer é nosso e obrigado pela oportunidade. Emanuel, eu quero começar a nossa conversa, inclusive para situar quem nos acompanha nesse momento, o surgimento da SIGA, representada muito bem por você, o contexto que ela surge e como o trabalho vem sendo realizado até esse momento. Muito obrigado. De facto, ocorre-me à memória aquela imagem do parto com dor, não é? Porque o surgimento da SIGA não foi apenas uma ideia transformadora, radical, pioneira, cujo momento tinha chegado. A SIGA nasce num determinado contexto, num determinado tempo, num conjunto de circunstâncias traumáticas, violentas, na medida em que o escândalo que teve na sua gênese, naquela altura, que foi o chamado FIFA Gate, abalou os alicerces de toda a indústria do desporto. Não foi apenas o futebol, não foi apenas a FIFA, não foi apenas a Europa, porque a FIFA está sediada na Europa, foi todo o mundo, todo o cluster do esporte que foi abalado pelos escândalos que irromperam a partir de 29 de maio de 2015 e que depois se ramificaram na sequência das investigações do Departamento de Justiça americano e do IRS americano a todas as estruturas. Basquetebol, sumo, atletismo, handball, todas as modalidades e as organizações acabaram de uma maneira ou de outra por serem atingidas. E como consequência o desporto acabou com a reputação na lama. O desporto era apontado a dedo, era visto como um anátema, havia dúvidas sobre a integridade e sobre a lisura de todos os que estavam envolvidos e essa era uma realidade com a qual nós não podíamos conviver nem aceitar. E por isso começamos a unir esforços, a formar convergências. Eu envolvi-me de forma ativa na definição de um conceito que pudesse dar resposta não apenas do ponto de vista orgânico, mas também do ponto de vista da reforma e da sua implementação, e foi assim que nasceu a SIGA, um trabalho doloroso pelas circunstâncias, mas um trabalho de amor e de convergência e de paixão de muitos indivíduos e de muitas organizações. Uma organização, ou melhor, uma coalizão dos interessados, envolvendo governos, organizações internacionais, global business, sociedade civil, os mídia também tiveram um papel preponderante, os sponsors, com quem hoje ainda estive reunido, e portanto era esta frente unida de todos aqueles e aquelas que serviam num esporte limpo, digno, credível, capaz de merecer a confiança das pessoas, das instituições e das empresas. Começamos a trabalhar de uma forma muito intensa, criando aquilo que eu chamei na altura a bala de prata. Porquê? Porque não se consegue criar um movimento global sem estrutura e muito menos sem uma visão estratégica, sem um espírito de modernidade e sem propostas concretas para os problemas. Foi por isso que eu convidei e congreguei alguns dos maiores especialistas nesta matéria e que connosco desenharam, desenvolveram e esculpiram um conjunto pioneiro de estándares universais em boa governança no esporte, em integridade financeira, em integridade e apostas esportivas e, finalmente, em proteção e desenvolvimento do esporte jovem. Não existia. E aqui também estava o reconhecimento do atraso estrutural, secular, em que o esporte e a sua indústria circundante se encontravam. Porque já existiam standards para um conjunto de atividades e de produtos e de processos. Já havia a certeza de que quando nós entrávamos no avião, este avião dava garantias de segurança porque os estándares tinham sido implementados, respeitados e escrutinados. Em toda a atividade, desde a produção do vidro, a produção de vestuário, a tecnologia, tudo obedece a estándares. Mas o desporto e o futebol permaneciam no século XIX. Ora, era impossível continuar a termos um esporte no século XXI
governado e operado como se estivesse no século XIX. Portanto, nós demos esse impulso. Mas fizemos mais do que isso, porque somos firmemente apostados na consequência, no resultado e na transformação. Nós desenhamos de raiz um sistema de rating e verificação para que a opinião pública, os governos, que são depositários e porta-vozes do interesse público, para que as marcas que investem o seu dinheiro e a sua reputação, para que a torcida, a opinião pública que investe a sua paixão naquele clube ou naquela seleção, tivessem a certeza de que aquelas organizações eram aptas e merecedoras da sua confiança, da sua paixão e do seu investimento. É isso que o sistema designado por SERVES, que é um sistema independente de auditoria, compliance e rating, oferece. E isso foi um virar de página, porque a partir do surgimento da SIGA, quando se olha para o esporte e para as suas estruturas representativas, sabemos que não basta apregoar que estamos em ótimas condições e que cumprimos e que somos merecedores da confiança. Não. Há hoje um sistema objetivo, independente, neutral, liderado por uma equipa independente de alta craveira, que garante, de facto, que tudo isto é definido, implementado e escrutinado, por forma a garantirmos que o esporte cumpra a sua missão fundamental, que não é só ser uma escola de valores, não é só ser uma fonte de entretenimento como não há outra igual, não é só ser um dínamo de crescimento económico, de desenvolvimento tecnológico, e também agora um contribuinte fundamental para a sustentabilidade do nosso planeta. O futebol pode ser tudo isto, um instrumento e uma ferramenta de desenvolvimento humano, social, cultural e económico, mas para isso tem que liderar dando o exemplo. E não se pode liderar dando o exemplo, apregoando, sem sermos capazes de o demonstrar. Sim. Emanuel, tem um ponto importante e eu acho necessário trazer para a nossa discussão, que é justamente olhando para o SIGA Summit, evento que ontem nós acompanhamos, fizemos a cobertura e que olhamos para um grupo muito distinto de mulheres trazendo as suas opiniões e sendo colocadas numa mesa de discussão que é extremamente necessária. Quando a gente olha futebol aqui no Brasil, futebol feminino, nós temos inclusive aqui na Record News acompanhado os campeonatos e também transmitindo, é muito significativo a inserção e muito necessária. Essa transição que você fala do futebol se desenvolvendo e trazendo para mais, unindo essas pessoas, isso é muito importante. Olhando esse momento que você fala, não só no Brasil, mas no restante do mundo, como a SIGA avalia, como o mundo discute o futebol e principalmente a inclusão das mulheres em posições que também são importantes. Como que você vê isso que acontece no Brasil, mas também em outras nações, em países desenvolvidos, colocando-as na mesa e também dando voz para cada uma delas nesse movimento de inserção? Ainda bem que me coloca essa questão, porque para nós a liderança feminina no esporte, a boa governança, a igualdade de género, são pedras de toque, são fundamentais. E eu, que sou, digamos, o pai intelectual da SIGA, não me resignei, nem seria capaz de me conformar com um esporte que é democrático, é rentável, é sustentável, mas esquece um pilar fundamental, que é a igualdade de género. E a igualdade de género não é um princípio que se deve proclamar, mas é um princípio que se deve concretizar. E nós fizemos o que fizemos em 2018, sem que tivéssemos sido empurrados ou obrigados por ninguém, mas apenas pelos comandos ditados pela nossa consciência, nós assumimos essa bandeira e esse imperativo. Não foi por uma questão de conveniência, foi por uma questão de necessidade. Não foi por uma questão de oportunidade, foi por uma questão de urgência. Porque como é que é possível nós nos contentarmos com um esporte que é liderado nos seus órgãos de decisão, que não são os comitês permanentes, não são os órgãos de consulta, são os comitês executivos e as direções. Como é que nós podemos nos conformar em 2025, agora, com uma realidade que temos vindo a monitorar, que temos vindo a tornar público, em que a mulher é vista como um token, em muitas direções, em muitos comitês executivos, há apenas um, rodeada por 20 homens. Como é que é possível? Durante a pandemia, nós fizemos o primeiro estudo que alguma vez feito neste setor, porque é preciso identificar a realidade. Qual era a realidade em 2020? A realidade era que
nos comitês executivos das 32 federações internacionais, as principais, reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional, nós tínhamos 18,3% de mulheres. 18,3% de mulheres naqueles órgãos onde as decisões são tomadas. Não é dar palpites, não é dar opiniões, é tomar as decisões, onde o poder está. No ano seguinte, por força da pandemia, essa percentagem caiu para 17,8%. 17,8%. O que significa que, mais uma vez, a mulher foi vítima da pandemia. No ano seguinte, registramos um pequeno aumento. E a última pesquisa que nós fizemos, foi o ano passado, anunciada em setembro, havia 28,3%. Isto é, abaixo sequer dos 30%. Como é que nós podemos nos conformar com isso? Não podemos. O que é que a SIGA fez? Várias coisas. Primeiro, nesse espírito de liderar, por exemplo, eu propus uma alteração estatutária para que este princípio da igualdade de género, gender equality, fosse consagrada em todos os órgãos. E é por isso que nós temos um Council, que agora está no fim do seu mandato, mas vai haver eleições a 31 de julho e, mais uma vez, verificaremos. O Council tem que ter, no mínimo, 50%. Não é 30%, não é 29%, é 50%, 50-50%. Claro que eu preferia não ter nenhum critério, porque acredito na meritocracia, mas a meritocracia implica igualdade de oportunidades. E essas igualdades de oportunidades ainda não se verificam. Segunda medida determinante para dar maior preparação, dar maior know-how, expertise às mulheres, para que elas possam assumir a sua vocação nesses centros de tomada de decisão, nós criamos um programa de mentoria. Começamos com 20. O ano passado tivemos 150 de 32 países. E este ano a nossa ambição é atingir 350 países no mínimo. E não vamos ficar por aqui. Não vamos ficar por aqui. Portanto, é óbvio que é um esforço humilde, porque não temos meios para operar todas as transformações que gostaríamos, mas é por isso que nós somos uma organização de portas abertas. Uma organização que recebe de bom grado o apoio e a participação daqueles e daquelas que se revêem neste ideal de uma indústria evoluída, de uma indústria credível na qual acreditamos e nos possamos rever. E por isso quero dizer que depois do sucesso da Summit ontem aqui em São Paulo, e quero agradecer a toda a gente que participou e tornou possível esta grande jornada de reflexão, de debate, mas também de resiliência e de comprometimento com a ação. Quero agradecer. O mesmo fiz no Dubai, quando há um mês nós também mobilizamos o escolo da liderança feminina, não apenas do esporte, mas de todos os setores envolventes, do poder político também, das ligas e de homens que não temem a competição se for o caso, mas que acolhem esses princípios que eu digo são civilizacionais, de braços abertos e que são também seus portas-estandartes. E é isso que nos levou ainda hoje a determinar não apenas um reforço de meios e de energias e de vontades e de propósitos em continuar a avançar neste caminho, criando oportunidades para que outras mulheres possam também chegar-se à frente, e vamos também apetrechar os nossos quadros, contratando uma profissional que possa liderar esta área dos projetos especiais, das parcerias estratégicas e se ocupar aqui do programa de mentoria no Brasil, em toda a América Latina, porque felizmente, vítimas do nosso sucesso, nós temos muita gente disponível para trabalhar, disponível para colaborar e fazemos isso de uma forma abnegada. Emanuel, esse ponto eu quero aproveitar a sua resposta para olhar, a gente já está, pelo menos na expectativa da Copa do Mundo Feminino, 2027 está chegando, nós sabemos a preparação que acontece aqui no Brasil e nós temos um evento de grande magnitude. Quando algo como isso acontece, o Brasil ele é colocado num papel de liderança, é uma vitrine, porque o restante do mundo olha justamente para aquilo que acontece, como nós aplicamos o nosso futebol aqui, mas principalmente como os clubes adotam essas medidas que são muito importantes que você traz. Essa igualdade de gênero, essa igualdade de oportunidades e olhando para um movimento que é mais do que necessário. Você acredita que, olhando também o histórico da SIGA e tudo que vocês conseguiram realizar até esse momento, a Copa do Mundo, ela serve como uma oportunidade não só para o Brasil, mas também as outras instituições consigam mostrar que elas seguem exatamente isso que você diz, um papel onde é muito importante de desenvolvimento do gênero feminino no futebol?
Sem dúvida. Eu até diria mais. A Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil será uma oportunidade não apenas para alcandorar o futebol feminino a um patamar que é seu, por direito, por legitimidade, por força das circunstâncias, que são inevitáveis e inadiáveis, mas para todo o esporte brasileiro. E quando eu olho para o Brasil, sendo português, e digo isto com alguma frequência, eu habituei-me a vibrar com as vitórias, com a bandeira verde e amarela erguida nos estádios, nos campos de atletismo, porque Portugal, infelizmente, naquela altura, pouco influência tinha. E, portanto, eu vivi sempre o Brasil de uma forma muito especial. E por isso é que eu vivo com paixão e intensidade o que se está a passar aqui neste país. E há coisas com as quais eu não me conformo. Eu não me conformo com o facto, por exemplo, de uma nação, de um poder, de uma nação com 220 milhões de habitantes, uma dimensão humana, dimensão económica, dimensão social, dimensão geográfica, que faz do Brasil um dos membros do G7, ainda o ano passado presidiu ao G20, não me conformo quando olho para o enquadramento jurídico e vejo algo próprio do século XIX. Quando se fala de dar um salto qualitativo na organização do esporte, no funcionamento do esporte, na criação de riqueza, na criação de entretenimento, na exploração de novas formas de difusão, do streaming, a televisão linear, a regulação do sistema de apostas desportivas. Eu não me conformo com a solução legislativa anacrónica que ainda perdura. Porquê é que Portugal, a partir de 1990, adotou uma lei de bases, que redefiniu todo o sistema desportivo e criou condições para que o futebol, neste caso concreto, se profissionalizasse? E profissionalizar significa o quê? Ter estruturas representativas incumbidas de organizar, gerir e regulamentar o específico setor do futebol profissional, num quadro e sob o chapéu da Federação, neste caso aqui seria a Confederação. E isso o que é que traz? Melhor qualidade, melhor regulamentação, economia de escala, capacidade de criação de uma marca coletiva, de agregar o poder dos clubes aqui neste país, que é incomensurável, das federações estaduais, e criar um produto que valoriza não apenas do ponto de vista humano e de entretenimento, mas também de criação de empregos, de geração de oportunidades e de internacionalização. Hoje o Brasil bate-se à escala internacional e os olhos do mundo estão no Brasil. Os olhos do mundo estão no Brasil. Aquilo que vai acontecer no Mundial Feminino será disso um exemplo paradigmático. E é por isso que nós temos nas nossas relações, quer com os clubes, quer com as federações, quer com a CBF, com quem assinamos há um ano já, um acordo, mas que ainda não tivemos por parte da CBF, se calhar a disponibilidade de se sentar connosco, a rasgar caminhos, a avançar e a concretizar os compromissos que foram designados, e eu aproveito para exortar o Presidente da CBF, se me tiver a ouvir, e dizer-lhe que estamos, como sempre estivemos, disponíveis. É preciso colocar o Brasil no topo, e o Brasil tem algo único, que é a matéria-prima, que é a qualidade do seu jogador, já não apenas do jogo bonito, mas de um futebol evoluído e, sobretudo, sustentável. Criar uma liga profissional, na minha perspectiva, é uma medida elementar que já tarda. 20 anos pelo menos de atraso, 20. Criando condições e parâmetros e critérios para determinar as condições em que os clubes podem participar numa competição profissional. Ao nível dos estádios, ao nível da gestão do seu pessoal, ao nível da sustentabilidade e da disciplina financeira. Eu pergunto, o estado atual satisfaz alguém? Nós estamos bem assim como estamos? Eu teria pesadelos se um dia sentisse que estava como um indivíduo a cair no 10º andar, chega ao 5º e diz so far so good. Não é so far so good. Nós não nos devemos resignar. E se o Presidente da CBF já veio publicamente manifestar apoio à profissionalização do futebol no Brasil e à criação de uma liga, se o Presidente da maior federação estadual daqui da Federação Paulista de Futebol já veio dar o mesmo sinal, se os clubes começaram por criar essa espécie de grupos que se dedicaram apenas à comercialização de direitos televisivos, porque não dar o passo que falta? E o passo que falta, de facto, é definir
uma visão estratégica, com sentido de modernidade, com olhos postos na modalidade, no seu futuro e no muito que há para oferecer. E eu que, como sabe, fui o CEO de todas as ligas europeias e todas as ligas mundiais, estou disponível, como já afirmei e reafirmei, para colaborar com quem de direito, para que se possa desenhar aqui um fato à medida e que esse fato corresponda às necessidades, aos anseios e às legítimas expectativas de todo. Todos ganham. Não é contra ninguém, é a favor. Para que o esporte brasileiro e o futebol em particular possa estar onde merece, que é justamente no pódio. Emanuel, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, falar um pouco do movimento realizado então pela SIGA, a importância dessas bandeiras que vocês levantam de uma maneira muito significativa e que precisam, obviamente, não só de engajamento de uma única nação, mas todos aqueles, de alguma forma, precisam converger para essa integração com cada vez mais qualidade e também competência. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria. E continuaremos imbuídos deste espírito positivo, construtivo, agregando valor, servindo o esporte, que também é o nosso setor de atividade, para que em 2027 e nos anos que se sigam tenhamos melhor futebol, melhor desporto e alguns dos problemas societários que atravessamos possam estar também mais mitigados, porque esse é um contributo que o desporto e o futebol emprestam. Assim esperamos. Muito obrigado. Obrigado.